Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre equação do primeiro grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Muito bem, então hoje nós falaremos um pouquinho sobre equação do primeiro grau. Bom, a forma geral de uma equação do primeiro grau é essa daqui. Ax mais b igual a zero. Então, vejam só, a gente tem aqui uma letra, a gente tem uma igualdade, que é o que faz com que isso seja uma equação, e quando ela tem este formato, ela é do primeiro grau, tá? Vejam que a gente tem aqui o a e o b, que são o que a gente chama de coeficientes. O a e o b são coeficientes, os coeficientes são números, e esses números vão variar de acordo com a minha equação. Lembrando que o a não pode ser zero, tá? Porque se o a for zero, eu não vou ter esse termo aqui do x, e aí não vai ser uma equação do primeiro grau, tá bom? O b pode ser zero. Vamos olhar só alguns exemplos aqui de equações que estão nesse formato, só para a gente poder determinar esse lance do a e do b, tá? Então, aqui no meu primeiro exemplo, 2x mais 3 igual a zero. Vejam que todos esses exemplos aqui que eu coloquei estão escritos nessa forma simplificada, tá? E estão igualados a zero. Então, aqui, eu tenho que o a é o 2, porque o a é o número que acompanha o x, a igual a 2, e o b, que é o número que não tem x, é o 3. Beleza? Nesse segundo exemplo, o meu a é o menos 5 e o meu b é o 7. No terceiro exemplo, o a é 1. Lembra que quando não aparece o coeficiente aqui ao lado da letra, é porque é 1. E o meu b é o menos 1. Se o número for negativo, não esqueçam de carregar o sinal aqui junto com ele, tá? No meu quarto exemplo, o meu a é o 2, que é o número que acompanha o x, e o meu b é 0, tá? Lembrando que o b pode ser 0, tá bom? Então, só alguns exemplos para vocês verem mais essa forma geral da equação do primeiro grau. Só que nem sempre ela vai estar nesse formato, né? Igualado a 0. Pode ser que ela esteja um pouquinho diferente. Eu vou aqui resolver, então, com vocês algumas equações, tá? Qual que é o intuito quando a gente tem uma equação? É a gente encontrar o valor da letra, encontrar o valor do x. Então, resolver a equação é encontrar o valor da letra, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês a resolução por um método prático, tá? Então, fiquem atentos aqui às regrinhas, porque aí fica bem tranquilinho de fazer. Tá, eu vou resolver aqui 10 exemplos com vocês de equações simples, tá bom? Essa é a nossa primeira equação que a gente vai resolver. Então, é uma equação do primeiro grau e a minha intenção aqui é encontrar o valor do x. Encontrar o valor do x que torne esta igualdade verdadeira. Então, eu preciso descobrir basicamente que número que eu tenho que colocar aqui no lugar do x para que isso daqui seja igual a 0, tá? Só que pra gente não precisar ficar pensando demais e quebrando a cabeça, a gente tem esse método prático que, se a gente aplicar, já vai sair ali bonitinho pra gente qual que é o valor do x. Então, é o seguinte, a gente tem basicamente que deixar esse x sozinho aqui do lado esquerdo da igualdade, tá? A gente tem aqui o lado esquerdo, que é o que a gente chama de primeiro membro da equação, e a gente tem o lado direito, que é o que a gente chama de segundo membro, tá bom? A minha ideia aqui é mexer nesses termos para, no final das contas, chegar em algo assim, x igual a alguma coisa. Então, vejam que o meu x tem que ficar sozinho aqui do lado esquerdo. Para isso, o que eu vou fazer? Tudo que não for x, eu vou passar para o lado direito, tá bom? A primeira coisa que eu vou passar aqui para o lado direito é o que tá sozinho, no caso, que é o menos 8. Então, esse menos 8 eu vou tirar daqui do lado esquerdo e vou passar para o lado direito. Só que aí tem uma regra importantíssima, essencial, já coloquem na cabeça de vocês.
Toda vez que a gente passar um número para o outro lado da igualdade, a gente precisa inverter a operação, ok? Então, vamos pensar um pouquinho em operações inversas. Adição e subtração são operações inversas. Então, a adição é o inverso da subtração e a subtração é o inverso da adição. Multiplicação e divisão são operações inversas. A divisão é o inverso da multiplicação e a multiplicação é o inverso da divisão, tá bom? Coloque isso na cabeça. Então, aqui no meu 8, ele não tá subtraindo, tá vendo esse sinalzinho aqui de subtração? É 2x menos 8. Então, quando eu passar esse 8 pro lado direito, eu vou somar. Eu vou fazer a operação inversa, tá bom? Então, ficaria assim, 2x igual a 0 mais 8. Estão vendo que eu inverti a minha operação? Aí, a gente faz 0 mais 8, que vai dar 8. Então, vai ficar 2x igual a 8. O meu x ainda não está sozinho. Ainda tem esse 2 aqui junto com ele. Então, eu preciso passar esse 2 agora para o lado direito. Que operação que esse 2 está fazendo com o x? Ele está multiplicando, certo? 2x é 2 vezes x. Se ele está multiplicando, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou deixar o meu 8, que já está aqui, e o 2 vai passar dividindo esse 8. E aqui a gente costuma colocar a divisão na forma de fração, tá bom? Fica muito melhor quando a gente está resolvendo uma equação do que colocar o símbolo da divisão. Então, procurem sempre representar a divisão aqui na forma de fração. Muito bem, aí eu faço 8 dividido por 2, que dá 4. Então, o meu x é igual a 4. Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. Segundo. 5x mais 10 igual a 20. Então, tá vendo que aqui eu já não tenho o meu zero do lado direito, tá? Não tem problema? A gente pode ter outros termos do lado direito. O importante aqui é a gente conseguir encontrar o valor do x, isolar o x. Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu tenho que deixar o x sozinho do lado esquerdo, então eu tenho que passar os números para o lado direito. Primeiro, eu vou passar esse 10, que tá sozinho, lembrando de fazer a operação inversa. Se ele está somando, eu vou passar subtraindo. Então, vai ficar 20 menos 10, ok? 20 menos 10 é 10, então eu vou ter 5x igual a 10. E agora eu tenho que passar o 5. O 5 não tá multiplicando o x? Então, quando eu passar o 5 para o outro lado, ele vai dividir. Então, eu vou copiar o 10, que já está aqui do lado direito, e vou passar o 5 dividindo. 10 dividido por 5 é igual a 2. Pronto. Esse é o valor de x. Beleza? Próximo exemplo. 8x menos 30 igual a 18. Então, agora eu quero que vocês façam o seguinte, dá uma pausinha aí no vídeo e eu quero que vocês resolvam essa equação sozinhos, tá? É muito, muito parecida com a que a gente acabou de fazer, ok? Resolvam aí. Deu certo? Então, bora. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o 30 pro lado direito. Se ele tá subtraindo, eu vou passar somando. Então, vai ficar 8x igual a 18 mais 30. Beleza? 18 mais 30 é 48. Falta passar esse 8 pro lado direito. Ele tá multiplicando o x, então vai passar dividindo. 48 dividido por 8, que é 6. X é igual a 6. Deu certo? Acertaram? Deixa um comentário aí, me avisando se vocês acertaram. Próximo exemplo. 4. X sobre 2 mais 15
igual a 23. Vejam que esse daqui já está um pouquinho diferente. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou passar esse 15 para o lado direito. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 23 menos 15, certo? 23 menos 15 é 8. E agora? Agora eu tenho que passar esse 2 aqui para o lado direito. Esse 2 está dividindo o x. Se ele está aqui embaixo da fração, significa que ele está dividindo o x. Qual que é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando o 8. Ok. 8 vezes 2, 16. Pronto. Esse é o resultado. Tranquilo, né? É a mesma ideia. Próximo. Muito parecido com este, mas com um pequeno detalhe de diferença. Ué, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vejam que nesse caso, o 2 está embaixo do x e do 15. Ele está embaixo de todo mundo. Neste caso, qual é a diferença? Eu vou passar primeiro esse 2 para o outro lado. Ok, então se ele estiver embaixo de todos os termos, eu passo ele primeiro. X mais 15, ele tá dividindo, não tá? Então, vai passar multiplicando. 23 vezes 2. 23 vezes 2 é 46. Agora, eu vou passar o 15 para o lado direito. X é igual a 46 menos 15. Lembra da operação inversa. 46 menos 15, 31. Esse é o meu x. Ok, então tem essa diferença aqui. No exercício 4, o 15 estava sozinho, então eu passei ele primeiro. No exercício 5, o 15 estava aqui em cima da fração junto com o x. Então, eu passei primeiro o denominador, tá bom? Isso vocês vão pegando o jeitinho com treino. Matemática é treino, galera. Resolver equação é treino. Quanto mais equação vocês resolverem, mais tranquilo vai ficando. Próximo, 3x sobre 5 igual a 9. E aí, o que vocês acham que eu tenho que fazer primeiro aqui? Nesse caso, olha só, eu tenho que deixar o x sozinho. Eu vou pegar o 5, que tá aqui embaixo da fração, e vou passar para o lado direito. Como ele tá embaixo da fração, ele tá dividindo, então eu vou passar multiplicando. Vai ficar 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Agora eu tenho que passar o 3, ele tá multiplicando o x, então vai passar dividindo. 45 dividido por 3. X é igual a 15. Beleza? Próximo. 7x mais 3 igual a 5x menos 13. Oh, meu Deus do céu! E agora, o que a gente vai fazer? Vejam que agora a gente tem x dos dois lados da equação. Eu tenho 7x e eu tenho 5x. Então, como que eu vou fazer para isolar esse x do lado esquerdo? Pessoal, aqui vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Todos os termos que tem x tem que ficar do mesmo lado. Eu vou passar sempre os termos que tem x para a esquerda, para vocês não se confundirem. Poderia ser para a direita? Poderia, tá? Mas se a gente sempre passar para a esquerda, dá menos confusão. Então, o 5x, vejam, lembrem dos membros, né? A gente tem aqui o primeiro membro e o segundo membro. A igualdade é o que separa. Os termos que tem x tem que ficar no primeiro membro. Então, esse 5x eu vou passar para a esquerda. E os termos que não tem x, a gente passa para a direita, tá? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 5x para a esquerda. E aí, vale a mesma regra. O 5x, ele é
como se eu tivesse um maisinho aqui, estão vendo, ó? Não preciso colocar esse mais, mas é como se tivesse. Então, quando ele passar pro lado esquerdo, vai passar subtraindo, ok? E vou deixar um menos 13 aqui. Então, viram o que eu fiz? Passei o 5x pro lado esquerdo. Por quê? Porque agora eu consigo juntar com o 7x. Quanto que é 7x menos 5x? 2x, certo? 7 menos 5, 2. Então, vai ficar 2x. Mais 3 igual a menos 13, ó. Problema resolvido. Agora tá muito, muito parecido com os que a gente já fez, tá bom? Então, a gente junta os termos que tem x. Agora, o que eu posso fazer? Posso passar esse 3 para a direita, vai passar subtraindo. 2x igual a menos 13 menos 3. Isso dá menos 16. E agora, eu passo o 2, que tá multiplicando o x, para a direita, dividindo. Menos 16 dividido por 2 é menos 8. Essa é a resposta. Tudo bem? Próximo exemplo. Pessoal, aconselho vocês a assistirem, acompanharem comigo, deem pausa no vídeo, tentem fazer sozinhos. Terminou de assistir esse vídeo? Peguem de novo esses exemplos que eu dei e tentem refazer sozinhos, tá? Quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês fizerem sozinhos, mais fácil vai ficar. Mais vocês vão conseguir entender, tá bom? Esse é o nosso próximo exemplo. Então, mesma ideia. Eu tenho x dos dois lados, então eu preciso juntar esses dois termos que tem x e preciso deixar os dois do lado esquerdo da igualdade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse menos 2x para a esquerda. Vou deixar aqui o 10x, vou deixar o 7. Tá vendo que aqui é menos 2x? Então, quando ele passar, vai ficar mais 2x. Igual a 17. Aí, a gente pode juntar agora, que eles estão do mesmo lado, o 10x e o 2x, vai dar 12x. 12x menos 7 igual a 17. E agora, tá muito parecido com os outros. A gente passa o 7 para a direita, como ele é menos 7, vai passar mais 7. Então, é 17 mais 7, que dá 24. Agora, eu vou passar o 12 tá multiplicando o x, então vai passar dividindo. 24 dividido por 12, x é igual a 2. Tranquilinho? Próximo exemplo, 9. Aqui, já vou colocar uma outra coisinha diferente. Vou colocar uma distributiva. O que significa esses parênteses aqui? Significa que este 2 que tá aqui fora tá multiplicando tudo que está dentro dos parênteses. Então, ele multiplica o x e ele multiplica o 3 também, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é essa multiplicação, que a gente chama de distributiva. A gente vai distribuir o 2. Então, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3, 6. Pronto, ó, a distributiva já foi embora, tá bom? E aí, a gente segue da mesma maneira. Então, eu tenho aqui dois termos que tem x, um de cada lado da igualdade. Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Dá uma pausa aí no vídeo e terminem de resolver sozinhos. Deu certo? Esse x eu vou passar para a esquerda. Então, eu vou ficar com 2x mais 6 menos x igual a 9. Agora que eles estão do mesmo lado, eu posso juntar. 2x menos x é 1x, que a gente pode deixar só como x. Mais 6 igual a 9. Só falta passar esse 6 para o outro lado, né? Então, vai ficar x igual a 9 menos 6. 9 menos 6 é 3. Pronto. Esse é o nosso x. E o último exemplo.
tenho uma distributiva de cada lado agora. O 7 multiplica o 2x e multiplica o menos 5. O 3 multiplica o x e multiplica o 1. Então, essa multiplicação, essa distributiva, é a primeira coisa que a gente vai fazer. 7 vezes 2x, 7 vezes 2 é 14, então vai ficar 14x. 7 vezes menos 5 dá menos 35. Do lado direito, 3 vezes x é 3x, 3 vezes 1 é 3. E aí, igual aos anteriores. Eu tenho aqui o 14x e eu tenho o 3x e tá cada um de um lado da igualdade. Então, eu vou passar o 3x para a esquerda. 14x menos 35 menos 3x é igual a 3. Agora, eu posso juntar o 14x com o menos 3x. 14 menos 3 dá 11, então eu vou ficar com 11x menos 35 igual a 3. Passo quem agora? Pro lado direito? O 35, né? Como tá menos 35, quando ele passar pro outro lado, vai ficar mais 35. 3 mais 35 é 38. Agora, eu passo o 11. O 11 tá multiplicando, então vai passar dividindo. X é igual a 38 sobre 11. Essa divisão não vai dar exata. Vocês podem dividir o 38 por 11 para passar para decimal. Ou a gente pode deixar assim mesmo, não tem problema, tá? Se desse para simplificar essa fração, a gente teria que simplificar. Mas como não dá para simplificar, pode deixar a resposta assim, tá? Galerinha, então foi um vídeo mais básico de resolução de equações. Se vocês quiserem, eu posso gravar outros com equações com fração, um pouquinho mais complexas, tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham sacado a regrinha. E é isso, deixem o seu like e até o próximo vídeo.